vejam qual que é a estratégia para vocês entenderem o que está acontecendo. As brigas entre o Ciro e Lula são políticos. A cabeça de político é uma cabeça completamente diferente da nossa cabeça. O Ciro e o Lula, para fazerem as pazes 20 dias antes das eleições e aparecerem numa chapa ampla, eles podem ter se agredido durante 50 anos, que lá na reta final eles podem fazer as pazes. Agora, o eleitorado é diferente. Eu não estou falando que os políticos do PT estão falando mal do Ciro. Não é isso. O que eu estou falando é que esse racha que existe dentro do eleitorado, ou seja, vocês já repararam que no momento que eu comecei a falar que isso não é uma coisa positiva, eu comecei a ser atacado por algumas pessoas do chat, como eu estou passando o pano para o Ciro, e imediatamente as pessoas começaram a falar o Ciro está morto, começaram a falar mal do Ciro. É essa reação que é, sob o meu ponto de vista, não tecnicamente correta. Por quê? Quando você se empenha, eu não estou falando da Glaze, eu não estou falando do Lula, eu não estou falando do PT, não. Eu estou falando do Léo Atucci e de vocês do chat. Falando de nós, pessoas comuns. Quando a gente se empenha em falar mal do Ciro, a gente automaticamente cria um certo desgaste em quem gosta do Ciro. E quem gosta do Ciro no segundo turno tem duas opções. Ou votar no ex-presidente Lula, por exemplo, ou ficar em casa e não votar, porque eles não vão votar no Bolsonaro. Ou seja, o eleitor do Ciro é potencialmente um eleitor do Lula. Então, continuar essa briga entre eleitores, né, criar esse termo, os ciristas, espera aí, vamos expandir um pouco mais. Não são os ciristas, são os progressistas que entendem que o Ciro é uma melhor opção do que o Lula. Por quê? Porque eles estão dentro do time que vai ajudar a eleger o ex-presidente Lula. Agora, vocês podem pensar o que quiserem do Ciro, mas vocês precisam entender que ao atacar o Ciro, vocês estão decepcionando um conjunto de pessoas, eleitores, que podem fazer falta para o ex-presidente Lula, principalmente no segundo turno. Então a melhor coisa é ignorar, não é que eu estou passando pano. E eu me reservo no direito de não criticar o Ciro pelos pronunciamentos do Ciro em relação ao Lula. O meu ponto de vista é muito simples. Se o Ciro tocar na possibilidade de privatização da Petrobras, aí ele vai se tornar meu inimigo ideológico. Se o Ciro começar a falar mal do funcionalismo público, ele se torna meu inimigo ideológico. Se ele falar em submissão aos Estados Unidos, ele se torna meu inimigo ideológico. Agora, eu nunca entro numa briga entre duas celebridades do lado de uma só porque a outra fala. Isso é normal, isso é disputa política. Cada um vai julgar com as armas que tem. O Ciro não tem o brilho do Lula. Olha, vou fazer uma tradução muito simples para você aqui, Léo. Para eu tentar ficar famoso no YouTube, eu posso começar a falar mal do Felipe Neto. Vou fazer 500 vídeos falando mal do Felipe Neto. Você acha que ele vai fazer um me respondendo? Não. Ele não precisa, ele é gigante, eu sou pequenininho. Da mesma forma, o Lula não precisa responder o Ciro. O Lula está com 54% de intenções de votos hoje, com um monte de pessoas se aliando a ele. Não precisa responder.